Tá aí, boa tarde. Mais um clube. Hoje, 14/7. Pouco mais da metade do ano aí. Tava olhando aqui, nós já temos mais de 100 horas de vídeos. Nesses 263 vídeos aí. Tem bastante conteúdo. Aos poucos, dentro do possível, eu também vou subindo aí pro YouTube, que também tá ficando disponível muita coisa. Vamos. Isso aí, tenho falado aqui, né, das releases, ou versões, como cada um prefere chamar aí, a ServiceNow chama de release. Nós estamos na UTA e estamos chegando aí a próxima release é Vancouver. E para quem não sabe, até contei para alguns já, pelo que estão falando na comunidade, depois do Z aqui, vai começar com bandas, tá? E diz que o primeiro nome é Alice Cooper. Como eu tenho dito também nos últimos vídeos aí, nós estamos próximo da Vancouver, já iria chegar no próximo quarter e tá aí a data, já foi publicado, deixei um shorter URL ali para poder ver a divulgação direta aí do pessoal da própria ServiceNow. Então, provavelmente é em meados de setembro, tá até ali meio de setembro, né? Vai estar disponível para todos os clientes. E atualmente já está disponível para quem quer fazer a adoção mais cedo, né? O que que é isso? A ServiceNow disponibiliza aí, deixa um registro para quem quer entrar antes na release. Aí você se candidata, entra lá, nesse link aqui você vai ver lá, tem um formulário, você se candidata a ser o precursor aí da utilização da próxima release. E aí você, como cliente, vai ter essa opção de já começar a fazer o upgrade e estar adiantado aí da maioria das pessoas. Também falamos todos os clubes aqui que temos aqui todos os produtos da ServiceNow. Imagino que daqui a pouco eles atualizem isso aqui ou põem algum outro formato, até porque alguns nomes já tiveram alteração, como o SPM, por exemplo, ali, o antigo HBM. Deve atualizar. E é legal aí, se está ouvindo, tá? Se não conhece ainda, sabe conhecer todos os produtos, saber o que faz aí os produtos da ServiceNow. Voltou aqui. Opa, não é isso não. Vamos. E hoje nós vamos falar sobre Client Script, né? O que que é o Client Script? A gente falou ali a semana passada sobre o iPolicy, esconder, deixar o campo obrigatório. Aqui também é possível, vou falar só um pouquinho, não muito. De repente podemos fazer um novo aí, com mais exemplos no futuro, mas a princípio o que nós vamos mostrar aqui é mais o básico aqui dos scripts, né? O client script pode ser usado em diversos lugares, mas mais especificamente vamos falar mais sobre o catálogo, que é o assunto que nós estamos abordando, mas sim tem o client script em formulário também. De qualquer forma, o client script é algo que separa, né? Para quem nunca ouviu essa separação, né? Nós temos a parte aqui do cliente e a parte do servidor. São duas coisas diferentes que nós temos de forma de rodada no ServiceNow. Se é do servidor, vai rodar lá dentro do servidor, vai rodar na instância que está na cloud. Para quem não sabe, mais especificamente está dentro da Microsoft. A ServiceNow tem uma grande parceria com a Microsoft, é onde está o seu servidor aí físico, está lá dentro da Microsoft. E é lá que iria executar o script do servidor. No lado do cliente, vai rodar do lado do computador aí de quem está acessando. Então, é onde vai rodar um efeito que pode ser dinâmico, ele pode ser usado como uma validação do formulário, pode ser aplicado de diversas formas, né? Coloquei algumas ali. Eu posso pegar um valor, setar um valor, eu posso esconder um valor ou mostrar um valor específico. Pode ser um valor obrigatório, né?
assim como na WiPoris também é possível fazer aqui, e pode fazer outros tipos de validações aí por client script também, né? Sei lá, validar um CPF. Tem outras formas de fazer, mas também tem aqui dentro do client script que você pode validar tamanho, pode validar algumas coisas ali. E isso vai permitir você a ter um dinamismo maior aí, uma flexibilidade na hora de executar algumas coisas. Lembrando que, claro, como melhor prática, o ideal é sempre você usar a menor quantidade de código possível. Então, quanto mais low code ou no code você puder usar, melhor do que você ficar codificando. Então, como é que eu crio isso, né? Vou acessar ali, né? Dentro do, quando a gente fala de catálogo, dentro do catálogo. Então, acesso o menu ali, catálogo client script, e vou clicar em new ali, o new, botar o botão maiorzinho aqui, ó. A gente vê o botão que está logo ali embaixo, né? E a navegação, essa é a navegação que a gente faz. Então, primeiro, né, eu vou ter que entrar um nome, né? O nome ideal é que seja único. e, e que tem uma referência, eu sempre comento, né? Os nomes têm que ser um identificador aí, o único, dizer exatamente o que faz. Se for atender um ou mais catálogos, ver exatamente o que você quer fazer aí, como você quer fazer, para você poder diferenciar. Você vai atender vários catálogos, você vai ter que duplicar, não vai deixar o nome igual, né? Tem que dar alguma diferença, por mais que seja o mesmo tipo de validação. Aí nós temos o segundo tópico, né? Você vai selecionar aí se você quer um catálogo, um variable set, aí ele vai abrir para você selecionar. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Se for um catálogo, ele está aqui do lado direito, né? Então, você selecionar, eu quero um catálogo, você vai selecionar qual é o exato catálogo aqui do lado direito. Mas se você for selecionar outra coisa, ele abre o combo ali para nós, né? Vou selecionar, por exemplo, variable set. Então ele vai mudar aqui, ó. Deixei até destacado. Ele vai mudar para variable set, você seleciona o variable set, que aí você também vai conseguir selecionar as variáveis. Depois nós temos aí o tipo, né? O tipo é o tipo da interface. Então você tem algumas opções que seria o que? Onde ele vai rodar. Então ele vai rodar no browser desktop, no mobile ou para ambos, né? Então o que ocorre muitas vezes aí, às vezes não está funcionando no computador. A hora que você vai lá fazer um debug e tentar identificar, você percebe que está só no mobile, por exemplo. Então ele não vai rodar no desktop. Ele tem essa diferença aí na hora da execução. Hein? Então ele diferencia isso. Aí nós temos uma outra opção que é o tipo. Aí o tipo é o quê? Pode ser algumas diferenças que é o quê? Na mudança, né? Mudança do campo. Pode ser na carga ou na hora de enviar o formulário, o submit. Vamos lá. Então, se eu tenho, por exemplo, um load, aí nós temos até um exemplo muito padrão, né, que a gente usa. Primeira coisa, a gente cria aí o ideal, né, dentro do catálogo é você criar variable sets, o máximo possível, ao invés de você ficar criando variáveis para cada catálogo. Então, seria o recomendado, o máximo possível que você criar a variable set, vai criando conjuntos e vai organizando as variáveis semelhantes, as que são iguais para diversos catálogos para poder adicionar elas em vez de criar várias. Vai dar um dinamismo aí e agilidade no desenvolvimento. Então, qual que é o comum aqui? A gente cria ali, por exemplo, o requester, né? Que é quem está solicitando o item. Aí, quando você vai solicitar o item, fala assim: eu preciso o quê? Preciso que o usuário saiba ali, o analista saiba qual é o e-mail desse usuário, qual é o telefone para entrar em contato. E é comum a gente preencher essas informações dentro do formulário. Então, normalmente a gente faz o quê? Usa esse formulário, aí, esse script onload, vai lá, faz um Ajax,
cria um script include, o script include chama, faz um glide record no usuário e a gente busca essa informação para trazer o valor que, que é necessário ali, que alguém veja na tela, né? É possível buscar? Ah, é, mas a gente prefere que tenha na tela. Então, é possível buscar e ver, mas quanto mais na tela, quanto mais usual, quanto mais simples. Aí quando você fala em experiência do usuário, é ideal que a tela não mude, é ideal que você tenha a visão do que seja necessário ali para atender, né? Ou para solicitar, ou até mesmo para validar, né? Pensa que você vai chamar ali uma pessoa que tem um homônimo, o e-mail pode fazer toda a diferença na hora de você conseguir identificar fácil qual das duas pessoas ali que são homônimas que realmente são, ou até realmente de cadastros duplicados também acontece. A mesma pessoa cadastrada duas vezes com logins diferentes por N razões de processos e empresas. Isso acontece. E aí você consegue diferenciar o que está na base. Então, esses são alguns exemplos de cadastro quando a gente usa o onload. Aí só para a gente ter aqui, né? Trouxe o que está na própria documentação, né? O que está na documentação é exatamente esse o processinho ali do onload. Você vai você vai acessar, vai carregar, a hora que carregar ele vai trazer os dados e vai popular os dados do registro. Exatamente o que acabamos de comentar. Aí nós temos o onChange. O onChange é o quê? Qualquer coisa que eu mudar ali na tela, né? Se eu estou usando um valor ali na tela e preciso ter uma lógica de um campo, o que vai ser alterado, eu preciso buscar esse novo valor, modificar o valor, é, um valor dependente de outro, e isso você consegue ir validando ali e trocando outros valores de acordo com o que for selecionado. Sei lá, pensa, por exemplo, no estado, né? Você mudar para fechado, é, ele põe alguma informação que um outro campo é obrigatório. Então, aí você tem esse tipo de validação ali. Ou mesmo aquele primeiro exemplo do onload. O onload, para carregar a informação do requisitante, eu preciso fazer aquela busca, mas ela só funciona no onload, tá? E se o usuário carregou, mas não é ele quer trocar. Normalmente a gente também faz download para trazer o próprio usuário logado, né? Se não é ele, eu vou lá abrir e quero abrir para outro usuário. Isso, o onload não funciona mais, então tem que ir no onChange. Então, tirei do meu nome e botei no nome do meu amigo lá do lado. Então, ele precisa fazer uma nova busca, então eu preciso fazer aquele mesmo script que eu comentei lá do onload, eu preciso fazer com que ele funcione no onChange. Então, eu crio uma outra validação aqui, um outro cliente, script de cliente, client script, para ele buscar também quando eu faço uma alteração. E é isso que normalmente tem aí em 99% das empresas que eu mesmo já participei das implementações, é exatamente o script que tem. Até é possível bem copiar e colar de um cliente para o outro, sim, porque é um script muito parecido, vai lá no sysuser e busca. Então, realmente é bem usual. Aqui tem exemplo. É isso aí. Aí nós temos um submit. Aí um submit é quando envia, né? Então, pensa que quando enviar, você quer fazer uma validação. Então, você pode botar ali algum registro, não sei, prioridade um e quer que seja quando prioridade um coloque alguma informação. Ou talvez um campo data. Você quer que quando o campo data seja informado, você quer que seja maior ou menor que a data atual. Aí você faz algum tipo de validação ali para poder apresentar essa diferença. E aqui nós temos o processo também, como faz, né? Como ele acontece. Então, na hora que enviar, até antes do submit aqui, ó, antes de inserir na base, ele vai mostrar para nós, né? Ele vai validar.
Aqui é a validação, né? Então eu tenho aqui o que ele vai aplicar. Então eu aplico o o catalog item view. Opa, coloquei esse no lugar errado. E aqui eu tenho o request item view, quando ele vai aplicar. Então, se você quiser que ele aplique nesse caso, você vai estar disponível ali para o fulfiller ver, né? E aí aqui é o catalog task, a mesma coisa. Se você quiser que aplique na task também, ou aplique no registro específico, né? Se quiser que suporte o registro, suporte o iPolicy nesse registro, ele vai criar e vai estender é, as tabelas desse record producer aí. Que no fundo o próprio catálogo também é um record producer, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Eu falei ali de pegar a variável, até para comentar, né? Eu falei de record producer, a diferença para quem não sabe também ali é o record producer vai abrir um item de catálogo, vamos dizer assim, né? De certa forma, genericamente falando, ele pode ser aberto um record producer para qualquer tabela do ServiceNow, você consegue criar qualquer registro e o catálogo, quando você cria um maintain item, vai ser sempre para um registro de catálogo. Aí aqui, como eu estava falando, se eu quiser pegar um valor, então no caso a pessoa selecionar ali o requester, né? Para pegar aquele valor, eu precisaria selecionar e saber quem que ele está trocando ali no requester. Como é que eu vou saber quem está trocando? Então eu preciso dar um get value para ir buscar e saber é, quem que ele está acessando e depois executar um outro código. Aqui foi só um códigozinho simples. No caso, até você vê aqui que foi usado no onChange. Então, ele vai lá no formulário, pega o valor. Qual o valor? O valor que está aqui dentro, o short description. E nesse caso aqui, como exemplo, vou pedir para dar um alerta aqui e só mostrar o valor, né? Com certeza isso aqui é um exemplo, não faz sentido você fazer isso na vida real. Mostrar o valor, né? A maioria das vezes não vai fazer sentido. Aí aqui é o visível, opa, aqui é o visível. Então, visível é o quê? Se ele está mostrando ou não no formulário, como é que eu sei isso? Foi só alguns exemplos que eu trouxe aqui. Então ele vai pegar o formulário, seta se é visível. Você põe o nome do campo aqui, o nome da variável e põe true ou false. E aí ele vai mostrar ou não mostrar. Bem simplesinho. Aqui o obrigatório, no mesmo caso, comentei lá atrás, da yPolicy. Aqui embaixo ficou errado, tá? No exemplo, desculpe. Em vez de 7 visível aqui seria 7 mandatório. Esqueci de alterar no PowerPoint. Se tivesse na instância lá, a gente iria ver que ia dar um. Em vez de tornar obrigatório, ele ia botar visível sim ou falso. Então considera aqui que esse 7 mandatório está escrito ali embaixo, tá? Por favor. Aí aqui, o obrigatório. Eu ponho o nome do campo e ponho se é falso, não é mandatório, e true se é mandatório. Então vamos imaginar aqui, ó, que eu escrevi mandatório, não fiz errado. Então fica copiando e colando, tá vendo, pessoal? É isso aí, copiei e colei do outro slide. É o que acontece também na hora que a gente está programando, tá? Então vamos imaginar aqui que o set mandatório aqui está aqui embaixo. Então, prioridade, campo prioridade falso e não é obrigatório. Então, sei lá, o novo valor não está vazio, ele não é obrigatório. Se tiver preenchido, ele é obrigatório. Exatamente aquilo que eu comentei lá como exemplo, né? Você você quer mudar a prioridade ali, sei lá, se você preencher um certo valor ali em um campo, você precisa fazer com que a prioridade seja selecionada, urgência. É o mais normal, né? E aí, o setar o valor, né? Então, setar o valor,
é o que que ele estava comentando. Ah, ele pega um valor de um lugar e leva para outro. O requester vai colocar o valor do e-mail, vai colocar o valor do telefone. Como é que a gente faz isso? Então, nós usamos aí o set value. Então, o grupo aqui, né? A classe do GForm, eu vou colocar o set value, coloco o nome do campo e o valor que eu quero atribuir àquele campo. E aí, dentro desses scripts, tem uma infinidade de scripts, tem exemplos. Para quem não sabe, tem toda uma documentação dentro do developer. O site é o developer.servicinal.com. Você entra lá, tem todas essas. Por isso que eu falo, só trouxe alguns exemplos ali, porque essa documentação que eu trouxe aqui nada mais é do que está escrito lá. Eu não copiei de lá porque eu esqueci mesmo. Se não tinha copiado ali, até deve ter lá no, na documentação, pelo que eu me lembro, tá falando Sete Vale e esse comentário todo que eu fiz lá tá escrito lá. Você entra lá na documentação e vai falar, Sete Vale. Aí você consegue, inclusive, buscar lá nessa documentação. Hum, Vou acessar não, que senão vai demorar um pouquinho de tempo aqui. Nós vamos passar o tempo previsto. Mas depois eu deixo o link aí da documentação. Então você coloca ali set value, ele vai falar o field name e o value. Isso aqui talvez está um pouquinho diferente aqui, que isso fui eu que escrevi, tá? Então aí ele vai falar exatamente o que é field name, exatamente o que é value e como funciona. E pelo que eu me lembro, não tem nenhum exemplo lá não, tá? Mas se você quiser exemplo, na comunidade tem bastante exemplo. Você entra lá, o pessoal perguntando, questionando, discutindo. Se tiver alguma dúvida, também pode ser postada na comunidade. Ou escreve aí, dentro do possível, eu vou responder para você também. Mas é isso aí, pessoal. Isso é o assunto de hoje, é o que tínhamos para hoje. Agradeço. Até o próximo clube. Abraços.